Olá amigos, eu queria agradecer aí o grande apoio de todos vocês, agradecer aí os questionamentos e a boa receptividade dos nossos vídeos aí no nosso canal, né? No primeiro vídeo eu falei que iria disponibilizar apenas a primeira etapa, né, desse projeto do inversor, feito basicamente a partir de sucata, né? No entanto, nós tivemos uma grande receptividade, né? Muitas inscrições aí no canal, obrigado a todos vocês, muitas perguntas e inclusive pessoas de outros países, né? Também muitos pedidos para que eu disponibilize a segunda etapa do projeto, né? Então nesse vídeo aqui ainda não será a segunda etapa do projeto, né? Por quê? Porque na segunda etapa do projeto, embora seja um pouco mais complicada, mas eu vou fazer de uma maneira com que vai se tornar fácil, né, para que todos consigam montar a segunda etapa. No entanto, pode ser que alguma pessoa ainda tenha dificuldade de montar a segunda etapa, né? Então por isso que eu vou ainda mostrar mais algumas possibilidades de utilizando mesmo apenas a primeira etapa, né, para que você tenha uma tensão mais próxima de 220, né, e também uma tensão mais próxima de 110 volts, né, que dessa maneira você tenha mais opções de usar seus equipamentos, né. Então no próximo vídeo, nesse mês ainda, a gente vai disponibilizar a segunda etapa do nosso inversor. Então pessoal, para que você compreenda bem esse nosso vídeo aqui, primeiro é necessário que você veja aí os outros 4 vídeos, né, tutoriais, onde eu mostro aqui o passo a passo de como montar esse inversor. Aqui a gente tem um diagrama, né, um diagrama representativo de como funciona o nosso inversor. Então aqui a gente tem uma bateria de 12 volts, né, onde vai circular uma corrente através dessas duas chaves, irá ser comutada alternadamente, uma de cada vez, né? Então essas duas chaves aqui representam os nossos MOSFETs. Então vai circular uma corrente aqui no primário dessa bobina, o que vai induzir no secundário uma alta tensão. Então aqui é o nosso transformador, né, que a gente retirou da fonte chaveada. Então essa alta tensão aqui vai passar por uma ponte de diodos, que no nosso caso são os diodos ultra fast, né? E os diodos irão polarizar aqui a nossa tensão em positivo e negativo. E aqui o capacitor para a filtragem, né? Então o nosso projeto ele chegou até aqui, né? Nós fizemos essa etapa aqui. Falta a gente montar a última etapa, né? Nessa última etapa aqui, eu vou ter 4 chaves que vão funcionar alternadamente também, para que eu transforme essa tensão, uma alta tensão contínua, eu vou transformar em alternada. Então aqui, cada chave dessa também é um MOSFET, só que esse MOSFET aqui ele trabalha com alta tensão, né? Enquanto aqui eu tenho 2 MOSFET que trabalham com a baixa tensão e alta corrente, aqui é o contrário, eu vou ter MOSFETs que trabalham com alta tensão e baixa corrente. Então desses 2 pontos sairá a tensão alternada. Nós teremos outro circuito TL494 que vai ser o responsável por fazer isso, né? Enviar os pulsos para que esses transistores me entreguem nesses 2 pontos uma tensão de 220 volts ou então de 110 volts e uma frequência de 60 Hz. Porque aqui na primeira etapa a nossa frequência é muito grande, chega a 16 kHz. Nessa segunda etapa eu vou conseguir ajustar com mais precisão e com mais eficiência
a minha tensão para 220 ou para 110 volts. Mas como eu falei, esse vídeo aqui nós vamos tentar fazer isso também aqui na primeira etapa. Para fazer os ajustes aqui de 220 e 110 se utiliza uma metodologia, né? E aqui é outra completamente diferente. É o que a gente vai ver nesse vídeo aqui agora, né? Então, no nosso teste aqui de tensão de saída, né? Se você montou o projeto e sem nenhuma carga você ficou próximo desse valor aqui, aqui tem 182 volts, então quer dizer que você conseguiu montar o projeto normalmente. Ao ligar a carga, eu liguei uma lâmpada aqui, essa lâmpada aqui é de 100 watts. Então aqui a tensão caiu para 154. Então o nosso primeiro objetivo era realmente esse daqui, montar um inversor. Apesar da gente não ter uma tensão nem 220 e nem 110 na saída, mas uma tensão que você já conseguisse utilizar alguns equipamentos mesmo desse jeito aqui, né? Então já o objetivo desse vídeo aqui é regular essa tensão para o mais próximo de 220 e também regular ela para 110 volts. Então primeiramente a gente vai aqui desfazer essa interligação entre os dois negativos, né? Esse aqui é o negativo da bateria e esse aqui é o negativo da ponte de diodos de alta tensão, para que a gente possa fazer essa alteração para 220 volts. Aqui na minha placa aqui eu tenho a trilha do negativo. Aqui eu fiz a solda para essa outra trilha aqui, e aqui eu continuei, fiz novamente outra solda. Então eu transformei aqui essas três trilhas em terminais negativos, né? E ficou positivo. Apenas essa daqui ficou sendo a trilha do positivo da bateria. Aqui eu tenho o negativo dos diodos da alta tensão. Então eu interliguei esse negativo com a trilha, né? Fazendo justamente aqui essa interligação, né? Então agora o primeiro passo, desfazer essa interligação. O meu negativo da bateria não está mais interligado com o negativo da parte de alta tensão. Então aqui está o nosso transformador, né? Esses dois últimos pinos aqui a gente não usou, né? Que é justamente esses dois pinos aqui, esse e esse. Então aqui os dois pinos da saída estão aqui, esse e esse, né? Que sai a alta tensão. Então o que a gente vai fazer é somar a saída, a tensão da saída, com a tensão desse enrolamento aqui, ó. E apesar de ele ser aqui do primário, eu consigo somar a tensão dele com a minha tensão da saída. Então por que eu preciso desfazer aqui essa interligação? É porque aqui eu tenho um isolamento elétrico aqui entre as bobinas do transformador. Na medida que eu vou somar a minha saída, né, com uma bobina que está no primário, eu já não tenho mais esse isolamento elétrico. Por isso que eu tenho que desfazer, para esse caso aqui, né, essa interligação. Eu desfiz aqui essa ressoldagem, né? Então agora eu vou soldar esse pino nesse pino aqui, ó.
Agora esse pino aqui eu vou soldar ele aqui, onde vai sair tensão 220. Então é importante verificar sempre esse isolamento aqui, né, das trilhas, porque fica muito próximo aqui. Então aqui, né, esse pino aqui continua indo para o diodo. Então, agora esse pino aqui, ele veio para cá, né, e desse aqui é que vai sair agora para o diodo, né. Então eu simplesmente peguei somei a minha saída com a outra bobina, e assim eu consigo aumentar a minha tensão de saída. Então no lugar da lâmpada de segurança eu estou usando aqui um resistor de fio, né? Porque se tiver alguma coisa errada, o resistor de fio vai aquecer e aí serve como uma proteção. Então aqui deu 240 volts. Eu vou agora ligar sem o resistor, que era só uma proteção, né? Então eu liguei aqui, tá dando 245, né? Então eu já consegui aumentar a minha tensão. Agora eu vou colocar a carga. Então com a lâmpada de 100 watts, a tensão aqui já ficou 217. Então somente com essa modificação eu já consegui aumentar a minha tensão de saída. Quando eu tiro a carga, a tensão vai para 240, porque aqui a gente não está fazendo ainda um sistema regulado, né? A gente apenas aumentou a tensão e dessa maneira eu já consigo ligar meus equipamentos. Eu vou ligar uma lâmpada. Então essa lâmpada de LED, mesmo eu ligando uma lâmpada de LED, né, vê que a tensão caiu para 226. Ou seja, qualquer carga que eu ligue, por menor que seja, eu vou ter a queda de tensão. Então não tem um risco de a tensão ficar alta demais, né, e queimar o equipamento porque a tensão está muito alta. Não, porque na hora que eu ligar a carga, ela vai cair a tensão. E a minha bateria aqui, ela tá com 12,5, mais ou menos, né? Caso você tenha feito essa alteração e a tensão de saída não tiver sido somada, né? Pode ser que você tenha aí um transformador de um modelo diferente. Eu vou mostrar aqui dois modelos de transformadores. Por exemplo, esse nosso transformador do projeto, o enrolamento do secundário, né, a saída, o enrolamento ele inicia na direita. Inclusive dá até para ver que fica na parte de dentro, o fio, né, fica na parte de dentro. Então o enrolamento inicia aqui e vai terminar nesse pino. Então esse aqui é igual ao que nós estamos usando no nosso projeto. Caso você tenha pego um transformador contrário, esse daqui, por exemplo, ele vai começar o enrolamento na esquerda e vai terminar no pino da direita. Dá até para ver aqui o fio chegando, né, e terminando aqui na direita. Caso você tenha um transformador desse tipo, a alteração na placa vai ser diferente. Esse pino aqui ele não vai vir para cá, e simplesmente daqui você vai ligar nesse pino de cima, né? E então esse pino aqui de baixo é que vai lá para a saída. A mudança é só essa. Vou testar agora o desempenho aqui da furadeira, né?
Então aqui eu fiquei próximo dos 200 volts e a minha bateria ficou pelos 12 volts, né? Pois bem, o teste é o seguinte, tá aqui o nosso inversor, né? Com a alteração que a gente fez. Aqui o nosso disjuntor de 15 amperes. Aqui, positivo e negativo, eu tô ligando aqui nesse banco de 4 baterias, né? Aqui o meu multímetro tá marcando 220 porque eu já estou com uma TV ligada, né? Então aqui o meu cabo vai sair aqui para essa régua. Nessa régua eu tô com essa extensão aqui ligada. Então eu tô ligando uma TV de tubo, né? É uma TV de tubo e também o receptor digital, né? E uma nova temporada guarda-noite. Então já tá ligado a TV, né? Aqui eu vou aproveitar aqui para mostrar sobre a fonte da impressora HP. Nesse sistema, como vocês sabem, aqui não é uma tensão alternada. Nós temos uma tensão contínua, né? Em que a fase é justamente o positivo, né? Essa fonte da HP, quando eu ligo ela nesse sentido aqui, então a fonte não liga. Para que essa fonte ligue, eu tenho que inverter aqui essa polaridade, né? Pronto, a fonte ligou, né? E aqui a minha impressora ligando, né? Temos aqui um computador. Eu estou ligando aí 2 HDs, a unidade de CD-ROM, e é um Core 2 Duo. A fonte está na opção de 220 volts, né? E aqui o monitor de 22 polegadas, monitor de LCD, né? Então, acabei de ligar o computador. A TV continua ligada normalmente. Vou observar aqui a tensão da... então no meu multímetro aqui está de 220 a 210. No meu banco de baterias 12.4. Pois bem, pois o nosso inversor, com apenas a primeira etapa, né, mesmo não sendo uma tensão alternada de saída, uma tensão contínua, eu estou conseguindo ligar né, a impressora, o computador com o monitor e ainda mais uma televisão, né? E também o receptor digital da TV, né? Eu fiz aqui uma tabela da relação bateria com a tensão de saída, né? A tensão da bateria 13,5 volts, eu vou ter 240 volts, né? Aí de acordo com que a tensão da bateria vai diminuindo, a tensão de saída vai diminuindo também, né? E quando chega a bateria 9,5, então o computador desliga. Você tem aí uma variação boa de tensão da bateria e conseguindo manter o computador ligado, né? É importante também observar que apesar de eu ter feito essa alteração no transformador, somando a saída, né, com um enrolamento de entrada, no caso do primário, mesmo assim eu posso tocar nos pinos, né, tanto positivo como pino negativo, né, e não tem problema de levar choque não, né. Então eu posso segurar aqui nos dois pinos que não tem retorno de energia nenhum, né. E quanto ao computador, como eu estou usando aqui esse resistor, né, como aterramento, também eu posso
tocar aqui na carcaça. Mesmo eu estando com os pés no chão, né? Eu consigo tocar aqui na carcaça sem perigo de levar choque. Eu consigo criar essa proteção do aterramento aqui na carcaça do computador. Então, se você observar aqui, vai ver que tem um pino central que não é utilizado. Eles são dois enrolamentos, né? Com a tomada central aqui. Então, para que a gente use uma versão do nosso inversor mais próxima de 110 volts, a gente vai ter que usar esse pino central, né? Então, você vai soldar um pino aqui, né? Então, vai ficar 3 pinos aqui, né? Para isso, não é necessário tirar o transformador completamente. Basta desoldar esses 2 pinos. E aqui você vai levantar somente essa parte. E assim vai dar para soldar o pino lá na placa, né? Então, para entender melhor, vamos fazer aqui um desenho, né? Onde temos aqui os pinos do secundário. Temos o primeiro, temos esse pino aqui que você vai colocar, que é o do meio, né? Que na realidade aqui são 2 enrolamentos, né? No secundário. E aqui no primário temos esses 2 aqui que é jampeado, esses 2 que é jampeado e esses 2 que é o enrolamento que a gente não estava utilizando. Então, para usar como 220, o que foi que nós fizemos? Pegamos aqui, nós juntamos, né, esse pino com esse aqui, né? Esse aqui já estava saindo para a ponte de diodos e esse daqui saiu para a ponte de diodos, né? Dessa forma a gente obteve uma tensão bem próxima de 220 volts. Se ao invés de eu usar esse pino para cá, se eu usar apenas um dos enrolamentos do secundário, né? Por exemplo, eu vou ligar o pino do meio, né? Que é esse aqui. Eu vou ligar ele aqui. Esse aqui continua saindo para a ponte de diodos. E esse aqui vai sair para a ponte de diodos, né? Então, nesse caso, esse pino aqui não vai ser utilizado, né? Eu fiz a mesma coisa desse aqui, só que usando agora o pino central, né? Que é esse aqui. Nesse caso aqui, eu vou ter uma tensão sem carga. Eu vou obter 160 volts. Se eu ligar uma lâmpada de 100 watts, a minha tensão cai para 136 volts. E quando eu ligo a furadeira, apesar da minha furadeira ser 220 volts, a minha tensão fica 120 volts. Ou seja, se eu tiver uma carga mais forte, eu vou ter uma tensão próxima de 110 volts, né? No caso 120 volts. Lembrando também que nessa configuração aqui, onde eu estou somando o enrolamento secundário com o do lado primário, eu tenho que desfazer essa interligação aqui. Eu posso também usar apenas um enrolamento aqui, né? Para a ponte de diodos, né? No caso, eu usar vou usar apenas um enrolamento. Nesse caso aqui, sem carga, eu vou ter 100 volts, né? Sem nenhuma carga. Quando eu ligo uma lâmpada de 100 watts, eu tenho 80 volts. E quando eu ligo minha furadeira, eu consigo fazer ela funcionar. E a tensão cai para 72 volts, né? Um fato curioso que nessas duas opções aqui, eu não consigo ligar o computador, mesmo eu colocando a chave da fonte na posição 110 volts. Com a primeira etapa, eu só vou conseguir ligar o computador se for nessa primeira opção, né? Para 220, colocando a chave da fonte do computador na posição 220. Para que a gente use um computador igual ao do teste, para que a gente use ele em 110 volts, somente depois que a gente fizer a segunda etapa do inversor, que aí a gente vai ter
uma tensão alternada. E nesse caso eu consigo ligar o computador sem nenhuma transformação no transformador, somente acrescentando aqui a segunda etapa, transformando para 110 volts, a gente vai conseguir ligar o computador na sua potência máxima, né?